E Paulo começa já dando indícios a alguns assuntos que serão trabalhados na sua carta. Ele deixa claro a sua posição. E qual é a posição de Paulo? A posição de Paulo é que a igreja não é de Paulo, de Pedro ou de Apolo. A igreja não está dividida entre pastores. De quem é a igreja, diz Paulo? De quem é a igreja, diz Paulo? Está no verso de número 2 do capítulo 1 de 1 Coríntios. Ele diz a igreja de Deus que está em Corinto. Ele diz, a igreja não é de Paulo, a igreja não é de Apolo, a igreja não é de Cefas. A igreja é de Deus. Vocês que são igreja de Deus que estão em Corinto, vocês são igreja de Deus. Vocês são povo escolhido por Deus. Vocês são a igreja exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Não é de pastor A e nem de pastor B. Vocês são a igreja de Deus. O próprio Paulo, ele se diz e ele mostra para aquele povo que ele é alguém escolhido por Deus para tal objetivo. Porque muitas vezes existem pessoas que têm desautorizado a alguém que foi autorizado por Deus para falar a palavra de Deus, dizendo que ele não é. Na igreja de Corinto estavam passando alguns apóstolos itinerantes, pessoas que se denominaram apóstolos. Eles disseram, eu sou apóstolo, então eu vou pregar o evangelho, eu vou falar de Deus, sendo que não foi Deus que escolheu esses homens. E a igreja de Corinto, em detrimento a isso, acabou tirando o apostolado de Paulo, como se fosse Paulo que ele mesmo se escolheu. Paulo não se escolheu, e ele deixa claro a sua posição. Ele diz, eu sou alguém autorizado por Deus para falar a palavra de Deus. Existem pessoas que estão se autodenominando, dizendo, eu sou alguém autorizado por Deus. Eu tenho a autoridade de Deus, mas não tem. Deus não deu autoridade nenhuma a eles. Mas, no entanto, existem outras pessoas que foram realmente chamadas por Deus, que receberam o chamado de Deus e pregam a palavra de Deus. E nós não temos o direito de tirar essa autoridade, porque essa autoridade vem de Deus. Deus é quem chama o homem. Se Deus te chamou, Deus te chamou. Mas se Deus não te chamou, por que você vai fazer alguma coisa se Deus não te chamou? Se Deus não te chamou para tal propósito, por que você vai fazer esse propósito? Não é melhor fazer aquilo que Deus te chamou? Mas existem pessoas e existiam apóstolos aqui neste meio que estavam querendo fazer coisas ao qual não foi chamado. E o apóstolo Paulo diz, eu fui chamado para este propósito. Se você já leu o capítulo 18 de Atos, nós vemos quem foi que plantou a igreja de Corinto. Quem foi que sofreu as dores de parto para que essa igreja fosse fundada, fosse fundamentada em Deus. Foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo desce da cidade de Atenas e vai para Corinto. E lá passa quase 2 anos pregando o evangelho. E ali nasce a igreja de Deus em Corinto. Foi Paulo que fundou essa igreja. Paulo sofreu por essa igreja. E por isso que a igreja não poderia tirar o crédito e a sua autoridade apostólica. E a igreja estava querendo fazer isso.